Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. E agora, como ficam as portas da imigração? Abertas, semi-abertas ou escancaradas? O Governo prometeu regularizar a imigração e esta segunda-feira apresentou um plano de ação com 41 medidas para cumprir a promessa. O tema, que nas últimas semanas ganhou um papel cimeiro no debate público e político do país, está longe de ficar esgotado. Se a matéria que divide esquerda e direita é a interpretação entre o que se considera uma política de portas abertas e uma política de portas escancaradas. O Governo promete manter as portas abertas, mas recusa mantê-las como estão hoje, ou seja, na sua opinião, escancaradas. No essencial, o que acaba é a possibilidade do imigrante vir para Portugal com um visto turístico, procurar uma manifestação de interesse para trabalhar e a partir daí procurar a sua regularização. Agora, se quer vir para Portugal à procura de trabalho, tem de declarar quando quiser um visto nos serviços consulares portugueses no estrangeiro. À partida, a mudança parece pormenor. Na prática, não é. Se os vistos turísticos podem ser, em tese, ilimitados, os vistos de trabalho obedecerão a medidas políticas fixadas em função das necessidades de mão de obra do país. Portugal mantém as portas abertas por desesperado de mais vagas para refugiados e candidatos a asilo, mas deixa-as apenas entreabertas aos que o procuram para trabalhar. Se os candidatos forem estudantes do ensino superior ou profissionais qualificados, ou os jovens à procura de se reunir às suas famílias, terão, à partida, mais facilidade em vir. Se forem trabalhadores indiferenciados, ser-lhes-á, tudo leva a crer, mais difícil obter um visto. E caso tentem entrar no país com um visto turístico para depois trabalhar, não só não poderão obter a sua regularização, como serão sujeitos a uma maior fiscalização. Por isso, a PSP vai ser dotada com uma unidade de estrangeiros, anunciou o Governo. No essencial, a mudança é significativa ou nem tanto? Será suficiente para calar as exigências da direita mais à direita para acomodar o discurso mais aberto e humanista da esquerda? Para nos falar sobre esta questão, convidamos o professor Jorge Malheiros, doutorado em Geografia Humana e investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2024, e este é o P24. Em 2017, o médico Jorge Espírito Santo estava a trabalhar num turno no Serviço de Oncologia do Hospital do Barreiro quando se apercebeu de algo estranho no sistema. E vi que havia um registro em nome de um médico, que não era médico, é outro profissional. Quando percebeu que o hospital não estava a proteger como devia os dados dos utentes, Jorge decidiu fazer uma denúncia pública através do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Por causa desta denúncia, o Hospital do Barreiro foi condenado a pagar uma coima de 400 mil euros. Não teve nenhum receio de represálias ao estar a denunciar? Não. Era uma coisa que já não... Já não tenho idade para ter receio de represálias, mas as represálias vieram de alguma forma. A coima aplicada ao Hospital do Barreiro acabaria por nunca ser paga. Já o denunciante, Jorge Espírito Santo, acabou no banco dos réus. O sistema faz uma coisa. Vai querer, naturalmente, matar o mensageiro e, no fundo, a organização que ele representa. Um caso em que o feitiço se virou contra o feiticeiro, em que o denunciante se tornou denunciado e que dá pistas sobre o que acontece aos nossos dados quando os confiamos ao Serviço Nacional de Saúde. O Denunciante é uma série de investigação da jornalista Inês Rocha. 5 episódios para ouvir nas próximas quartas-feiras, no site do Público ou nas plataformas habituais. Viva professor Jorge Malheiros, obrigado por estar connosco no P24. Faz sentido considerar que o plano de ação para as migrações apresentado pelo Governo representa uma mudança profunda na política migratória do país? Olá, boa tarde, Manuel Carvalho, é um gosto de conversarmos. Representa uma mudança. Agora, se é todo um virar de página, eu tenho mais dúvidas. Se por mudança aparece como todo um virar de página, eu tenho mais dúvidas. Mas há elementos de mudança. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas das coisas que aparecem ligadas a este plano, a esta proposta, já foram ensaiadas no passado. E também por governos PSD, algumas delas. É bom nós lembrarmos que
um grande crescimento dos migrantes em Portugal, em termos relativos. Em termos absolutos, agora é muito mais gente. Mas em termos relativos, isto é, a duplicação em 5 anos, por exemplo, já aconteceu no princípio do século. Exato. Nós, o Manuel e eu já estávamos vivos nessa altura, e se nos lembrarmos do que foi a chegada dos imigrantes do leste nessa altura, acompanhada de alguns imigrantes do Brasil, etc., vimos que também em 5, 6 anos os migrantes duplicaram. É verdade que na altura era uma passagem de 100 e poucos mil para 200 e muitos, mas já houve uma duplicação. E também nessa altura foi necessário fazer um ajuste das respostas, porque eram os primeiros imigrantes em número significativo que não falavam português, havia toda uma necessidade de ajustamento ao mercado de trabalho, também houve uma lógica de mudança da legislação, a legislação de 2003, não é? Portanto, nós já tivemos uma reforma grande nessa altura para fazer face a um pico migratório. O de atualmente é maior, é sim senhora, e tem outras origens em larga medida, também tem. Mas isso já aconteceu. E quando pensamos em alguns dos pilares que são propostos como os fundamentais para esta reforma, não é, que são 4, digamos assim, os 4 pilares, que é a imigração regulada. A imigração regulada é o mesmo que se tentou fazer nesse período em que o número de chegadas era tão grande e em que se fizeram várias regularizações extraordinárias, com modelos distintos, 92, 93, 98, 2001, com as autorizações de permanência e o chamado processo dos Correios. Depois, enfim, houve uma série de regularizações extraordinárias e a cada uma delas o que se dizia, este é o último mecanismo extraordinário e a seguir nós vamos ter imigração regulada. E o princípio era o mesmo, entram com visto. Portanto, as pessoas vão entrar, tendo um visto, não podem regularizar-se dentro do país, têm de chegar a Portugal com visto. E o princípio agora é um pouco este, a que se junta depois esta ideia de mais fiscalização, mais controlo e, no fundo, isto reproduz o mesmo que se disse nessa altura. Não há aqui uma grande novidade. Depois, em relação a outros aspectos como a atração do talento. A atração do talento é uma coisa que não apareceu nessa altura, mas apareceu também durante o governo PSD, que foi o governo PSD de Passos Coelho. Se for ver as reformas da migração nessa altura, e designadamente as propostas de Pedro Lomba, que até juntam um bocadinho imigração com imigração, não é? Que era fazer regressar os portugueses qualificados, que o INE também conta como imigração, porque são entradas, fazer regressar os portugueses qualificados juntamente com migrantes qualificados. É aí que muda a legislação dos estudantes internacionais, começa a ter um discurso mais forte sobre temos de ter estrangeiros muito qualificados, não é? Esses é que vão contribuir para um desempenho mais forte da economia. É nessa altura que são criados as autorizações de residência para fins de investimento. E hoje os vistos gold. O ministro da Presidência não lhes quis chamar assim, não é? Ele disse hoje, eu não falei de vistos gold, falei da ARI, mas esse era o nome oficial dos vistos gold, era autorizações de residência para fins de investimento. Ele diz, agora são diferentes, porque agora queremos que se transformem em investimento para fins humanitários, para fins de solidariedade. É uma proposta interessante. Pronto, vamos ver se se concretiza. Mas a verdade é que, voltando a este segundo pilar, a questão da atração do talento, ela tem pelo menos 8, 10 anos. O discurso começou nessa altura e foi-se fortalecendo. E não produziu resultados de maior nessa altura. Portanto, ou seja, o número de pessoas com qualificações superiores, com cursos universitários, de doutoramentos, não produziu, portanto, não teve qualquer impacto no fluxo migratório? Teve. A questão é saber se é por efeito da medida, se é por um conjunto de condições estruturais associadas à economia portuguesa e ao contexto geral que contribuíram para isso. E onde é que se nota, por exemplo, o crescimento dos qualificados? No crescimento da imigração da Europa Ocidental, isto é, dos intra-europeus. Aí vieram muito mais qualificados. É que nós costumamos falar do crescimento da imigração e olhamos para a população brasileira ou a da Ásia do Sul e esquecemos que o número de italianos, de britânicos ou de franceses aumentou muitíssimo nos últimos 8, 10 anos, mas muitíssimo. E esses são de facto mais qualificados. Da mesma forma que os cidadãos norte-americanos, para juntar uns não europeus, mas vindos do norte global, cresceram também muitíssimo, uma grande parte qualificados. Portanto, tem todos estes qualificados, mas a quem esta ideia da atração de talentos fora da Europa não se dirige. E agora, em relação aos que vêm do sul global, também é verdade que tem um crescimento, por exemplo, nos estudantes internacionais. Eles têm aumentado e, portanto, há aí uma componente que tem aumentado globalmente, mas Portugal também participou nesse processo e as universidades portuguesas de atração de estudantes internacionais mais qualificados. E também tem
por exemplo, na população brasileira, a estrutura de qualificações reproduz muito a nossa. Muito. Os níveis de educação da população brasileira são parecidos aos dos portugueses. Dos menos qualificados, dos intermédios, dos altamente qualificados. Não são menos qualificados. Nos da Ásia do Sul, por exemplo, e de outros países, a proporção de altamente qualificados é um pouco mais reduzida. Mas há muitos. E o que é que se passa nesses casos? É que conseguiu-se atrair, conseguiu integrar todos em profissões altamente qualificadas? Não. O que significa que não basta atrair, é depois ter um mercado de trabalho que os absorva em segmentos compatíveis com as suas profissões. Também é por isso, e isso não é completamente assim. Também é por isso que o Governo, portanto, quer fazer uma espécie de auscultação aos agentes económicos, no sentido, portanto, de conseguir prever e determinar quais são as necessidades de mão de obra qualificada e não qualificada. Portanto, Esse é outro aspecto interessante, que é o auscultar os agentes económicos é positivo. Há aqui três notas sobre essa questão. Quando nós ouvimos na comunicação social associações empresariais, quer regionais, quer ao nível nacional, da construção civil, das pescas, da hotelaria, da restauração, elas não falam especificamente de altamente qualificados, falam de trabalhadores qualificados. Um pedreiro é um qualificado, um servente não é, mas um pedreiro é um trabalhador qualificado, nós esquecemos disso, é um trabalhador qualificado, como é um eletricista, como é uma pessoa que trata enfim, da colocação dos tetos ou dos interiores, tem uma qualificação, não é altamente qualificados, e às vezes confunde-se estas duas coisas. E quando ouvimos o discurso das associações empresariais, e o Governo disse hoje que este tinha consultado, deve ter percebido que uma grande parte dos estrangeiros que são inseridos no mercado de trabalho nacional não são altamente qualificados. Muitos são qualificados, outros podem ser requalificados, e aí a proposta do Governo é interessante, outros podem ser requalificados, mas há muitos para qualificações baixas. Quando nós vemos o crescimento das profissões por segmentos, no período intercensitário, vemos que cresce todos, portugueses e estrangeiros, o mercado de trabalho, crescem bastante os qualificados, mas estabilizam os que têm qualificação baixa, não se reduziram. Ora, havendo expectativas maiores entre os portugueses e aumento das qualificações, ou cresce muito o avanço da tecnologização das profissões de qualificação baixa, ou alguém vai ter de fazer esses trabalhos. Não sendo portugueses, tem de ser pessoas que vêm de fora. E, portanto, este é um dos aspectos de que fazer um discurso só dos altamente qualificados é um discurso distorcido. E se houve diálogo com as entidades patronais, isso torna-se, parece-me evidente. Portanto, isso tem a ver também com o perfil de especialização da economia portuguesa e da sua capacidade de absorção. É isso que está a dizer. Exatamente. É isso mesmo. E se o futuro, precisamente porque, como já está a acontecer, o perfil de especialização da economia portuguesa exige cada vez mais uma proporção maior de qualificados, todas as estimativas de necessidades do mercado de trabalho apontam nesse sentido, e até vai ser rápida a transição para qualificações intermédias e depois superiores, neste momento ainda não é assim. E, portanto, o que devemos é ir acautelando o futuro, mas tendo em consideração aquilo que são as necessidades imediatas. Mas, e há mais dois aspectos. Diga. Eu ia dizer, é que para todos os efeitos, portanto, a concessão de vistos de trabalho, portanto, a AFE, o que diz este plano de ação, se bem eu percebi, é que facilita, portanto, a emissão de vistos para trabalhadores qualificados, mas não põe de parte a possibilidade de o fazer exatamente também para pessoas para profissionais com menos qualificação. Portanto, isso depende das necessidades. Se as necessidades do país e da economia e dos agentes económicos se estiver mais associada com pessoas com um índice de qualificação mais baixa, portanto, eles também serão direito, portanto, esses vistos. Certo, o Governo diz isso, e por isso, e referiu hoje que tinha um diálogo com as associações empresariais e elas disseram isto, mas depois no discurso, não é tanto as 41 medidas, no discurso tem uma valorização dos altamente qualificados. É verdade que se usa um eufemismo, que também vem do tempo do Pedro Lomba, que é o imigrante talentoso. Portanto, é quem tem talento, não é? E depois diz qualificado. Mas está-se a pensar muitas vezes nos altamente qualificados, e se vir, depois há uma referência a quem tem os estudantes que querem entrar no ensino superior, há uma referência às pessoas que têm um nível de qualificação alto. É mais no discurso político do que propriamente nas medidas, porque também se percebe que o Governo, até pelo quadro ideológico em que se posiciona, não é? Tem um diálogo com as associações empresariais. E há aqui dois aspectos que são também importantes. Não é a primeira vez, e eram esses dois que eu queria referir, não é a primeira vez que se procuram auscultar as associações empresariais para identificar
as necessidades dos vários segmentos do mercado de trabalho português, segmentos ou ramos de atividade. Isto também se fez no início do século, uma vez mais. Nessa altura, quando se introduziram as cotas foram após uma auscultação das associações empresariais e com uma tentativa de ajustar, agora não se fala em cotas, é verdade, mas de ajustar as cotas às necessidades do mercado de trabalho. Por outras palavras, agora não há cotas, mas o discurso de ajustamento do recrutamento de migrantes aos segmentos do mercado de trabalho também não é novo. Há 20 anos ele estava lá e também se fez. E procurou-se depois de fazer, eventualmente de uma forma errada, porque as cotas introduzem uma rigidez num quadro que exige flexibilidade. Não é? Há oscilações no mercado de trabalho que a rigidez das cotas não possibilita ou não permite dar resposta, e portanto neste caso não se falou nisso, e isso é bom, mas a verdade é que também não é novo, sendo que há aqui depois uma última nota, e que a mim me surpreende um bocadinho. Eu ouvi esta importância que foi conferida aos agentes empregadores, achei curioso não haver nenhuma referência aos sindicatos. Eu confesso que o plano existe há 2 horas, eu dei-lhe uma lambidela, digamos assim, que é a única possibilidade neste período curto. Portanto, isto são as primeiras impressões. Acho estranho que não tenha havido uma menção aos sindicatos. Há 20 anos houve. Terceira nota, e esta é a terceira, que é, eu parece-me, e também queria dizer isto, sendo um governo de centro-direita, ele incorpora nestas reformas uma parte que, diríamos assim, corresponde ao espectro ideológico de onde vem o governo, que é uma componente de reformas que tem a ver com a necessidade das respostas ao mercado de trabalho, uma lógica mais funcionalista, não é? Funcionalista e ligada à economia, se quiser, utilitária se de alguma quiser, forma. e que está muito presente. Ao mesmo tempo que reforça também, de resto, a ideia da imigração regulada, que é o ter controle das fronteiras, fiscalização, isso é enfatizado várias vezes hoje e tem até mais medidas no ponto 1 do que nos outros pontos. Portanto, responde a estas duas coisas que estão na sua área política. Mas é muito interessante porque o governo mantém uma componente de discurso humanista, que é típico do PSD e que até neste caso é positivo dizê-lo, eu acho que é positivo dizê-lo, faça muitas vezes o discurso político do centro-direita na Europa, que tende a esquecer esta vertente humanista, e não é esse o caso. Ela continua a estar presente, pode ter sido mais secundarizada, mas está lá esta ideia de uma visão humanista das migrações. E se olhar para as medidas do asilo e do refúgio, eu acho que são um bom exemplo, a ideia de, ao nível dos recursos, melhorar as respostas, ao nível da melhoria dos centros de acolhimento temporário, melhorar as respostas. Isto é verdade que é o compromisso português com a questão do asilo e do refúgio no contexto europeu e no pacto, mas é bom que um governo de direita assuma isto, e neste sentido é positivo. O que eu acho depois é que, em relação a alguns aspectos, o programa parece um bocadinho naif, dá a ideia que, como eu estou a dizer, não é inteiramente novo, porque algumas coisas, e acho que já dei exemplos, foram experimentadas no passado, e dá a ideia que se ignorou algumas dessas experiências. Vou dar um exemplo. Um dos aspectos que é, no abstrato é ótimo, que é esta ideia. Então agora acabam-se com as manifestações de interesse, que é aquilo que permitia às pessoas regularizarem-se no território nacional ao abrigo do artigo 88, e quem vem tem de ter visto e supostamente contrato de trabalho. E para isso vão-se reforçar os postos consulares, há uma articulação com as empresas, reforçam-se os postos consulares, e isto vai funcionar porque as empresas querem que se funcione assim, para não haver dumping social, etc. O discurso de há 20 anos era o mesmo. E nós sabemos o que aconteceu. É que, por a funcionar este mecanismo, mesmo que consiga injetar algum dinheiro no sistema, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e nos serviços consulares, por a funcionar com eficácia uma articulação entre o Instituto de Emprego, as associações empresariais e os consulados, primeiro eu tenho dúvidas que se consiga. E mesmo que se consiga, leva tempo. Agora imagina um tecido empresarial, porque é bom a gente pensar que não estamos num espaço liso. Isto funciona como funciona. Um tecido empresarial marcado por um conjunto de pequenas e médias empresas, que também elas empregam imigrantes, não é? E que precisam, e que no seu trabalho muitas vezes projetam a curto prazo. E numa economia que tem crises e oscilações muito rápidas. E depois eu tenho a rigidez do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a rigidez do IFP e a necessidade destes ajustes rápidos.
E, portanto, é uma boa ideia que, por, enfim, inderências da burocracia e da desarticulação dos serviços públicos pode ter efeitos contrários e até penalizadores. Sr. Professor, muito obrigado pela sua ajuda a entendermos, portanto, ajudar-nos a entender este plano de ação. Até breve, obrigado. Até breve. Valeu, obrigado. Claudia Sheinbaum tornou-se a primeira mulher presidente do México, herdando o projeto do seu mentor e líder cessante, Andrés López Obrador. Sheinbaum, cientista climática e ex-governadora da Cidade do México, ganhou a presidência obtendo entre 58,3% e 60,7% dos votos. Para perceber a profundidade desta mudança no México, o público de ontem citava Edelmira Montiel, de 87 anos, apoiante de Sheinbaum. Disse ela: "Nunca imaginei que um dia votaria numa mulher. Antes não podíamos votar, e quando podíamos, era para votar na pessoa que o marido mandava votar. Graças a Deus que isto mudou e posso viver este momento." O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.